Olá, estudantes para concurso público, sou Paulo Lacerda, professor de administração, e neste curso nós vamos passar para vocês todas as informações sobre a administração de recursos materiais, famosa ARM, um tema bastante controverso para os estudantes por conta da distância de conhecimento, por conta da nossa disciplina ser muito interna às organizações. É uma disciplina dentro das organizações. É muito difícil, é muito incomum até o aluno ter acesso às informações dessa disciplina, que das administrações é uma das mais distantes do setor educacional, digamos assim, para concurso público. Então, o intuito do nosso curso é, claro, mostrar para vocês todas as informações necessárias, absolutas, para você se dar bem na sua prova de concurso. Tudo bem? Nossa disciplina ocupa um espaço razoável em provas, em editais, então requer que você tenha atenção especial. Das administrações, tirando a financeira, a nossa disciplina é uma das mais matemáticas, que exige mais cálculo, gráfico. Então é muito comum o aluno também ter dificuldade em relembrar dados matemáticos, até mesmo dados geométricos e etc. Então é interessante que você revise a nossa disciplina com um material de matemática ali do lado, para você ter noção e até mesmo relembrar informações da matemática. Já vi muito aluno errar por conta da matéria matemática e não da matéria administração. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar nosso curso com a parcela introdutória da nossa disciplina, mostrando para vocês quais são as atividades que o administrador de materiais tem dentro das organizações que são cobradas em prova, ou no mínimo são informações importantes para dar alicerce para seu aprendizado. Então, nós estamos aqui, eu, Paulo Lacerda, Estúdio Aulas, para ajudar vocês nessa empreitada para concurso público, e ao final desse curso, tenha certeza que você estará preparada para enfrentar qualquer banca de concurso. Tudo bem? Vamos começar nosso curso, olho na tela. O tema da nossa aula será sobre atividades, tá? Quais são as atividades do administrador de recursos de materiais? Bom, vamos começar com um pequeno conceito, falando assim: a administração de materiais visa abastecer de modo contínuo, permanente, a empresa com material que seja necessário às suas atividades. Então, toda organização, ela necessita de dois materiais, responsável pelo administrador de recursos de materiais. Os materiais são de consumo ou materiais permanentes. Claro que a gente vai ver essa divisão numa aula específica, tá? Bom, os materiais de consumo, eles podem ser para venda ou para consumo interno, como material de limpeza, por exemplo, tá? E os permanentes são chamados bens duráveis, são aqueles usados para dar suporte às organizações. Bom, claro que o permanente não é comprado de forma tão rápida assim, né? Mas também é comprado de forma contínua. Mas principalmente os materiais de consumo, pessoal, pelo aspecto de ser de consumo, faz necessário um abastecimento ou um reabastecimento de forma contínua. E essa continuidade exige inúmeras ferramentas usadas pelo administrador. E o administrador, ele tem essa função de manter esse material de consumo, ou seja, essa organização abastecida, alimentada por esses materiais. Tudo bem? Quais são os requisitos básicos para o administrador de materiais fazer um bom trabalho dentro das organizações? Qualidade do material, isso é imprescindível. Nos dias atuais, por exemplo, onde as pessoas têm mais requinte, inclusive, elas necessitam de um material qualitativo, questões de durabilidade também. Quantidade necessária, importantíssima, né? Não pode comprar nem menos nem mais. Prazo de entrega, isso é importante, às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro para ter uma entrega razoavelmente mais rápida. Preço, né? Importantíssimo, preço. Aqui a gente lembra sempre o processo de licitação governamental, né? Que tem como um dos seus requisitos dentro das modalidades o aspecto do preço, ou seja, o menor preço. E condições de pagamento, né? Se é à vista, se é a prazo, né? Se aceita devolução, né? E etc. Então, quando o administrador de materiais ele é contratado, ele tem que manter a empresa de acordo com essas
com esses 5 requisitos aqui. Isso vai abastecer ou alimentar a organização. Então, essa é a função muito subjetiva, obviamente, mas já começando a entender melhor a nossa disciplina. Bom, o administrador de materiais ele é contratado para 2 atividades. Uma chamada de primária e a segunda chamada de apoio, tá? Aqui eu quero salientar o seguinte, a questão de primária e de apoio não é questão temporal, primária primeira, de apoio segunda. É uma questão de importância, até mesmo financeira. A primária é a primeira, ou seja, a mais importante, e a de apoio é a segunda mais importante, tudo bem? Então aqui não é questão de ser primeira ou segunda, é a questão apenas de importância governamental dentro da organização, né? No caso aqui da administração pública governamental. Vamos então às primárias. Quantas atividades primárias nós temos? É o transporte, a manutenção dos estoques e o processamento de pedido, principalmente na questão da manutenção e do próprio transporte dos itens, já que a maioria dos itens não são produzidos nos mesmos locais onde haverá a venda, né? Vamos começar então com o transporte, afirmando que ele absorve de 1 a 2 terços dos custos logísticos. Olha que importância, pessoal, do custo que você tem do produto que você está vendendo, do produto que você está consumindo, 1 a 2 terços desse custo vem do transporte. Então é muito importante que o administrador tenha atenção especial a esse transporte. Os produtos, em regra, não são produzidos nos mesmos locais de venda. Ou seja, a produção são em locais diferentes. Então precisa desse sistema de transporte, que a gente vai ver nesse curso aqui também, para você ter rapidez no aspecto da reposição dos itens. Agrega valor de lugar ao produto. Então, você vai trazer, é como se você estivesse trazendo, pessoal, o local onde foi produzido para a sua organização. Claro que isso é um termo subjetivo, mas você agrega valor do local ao item, à sua organização. Há vários modelos de transporte, chamados de modais. O mais conhecido é o rodoviário, por exemplo, caminhões, né, carros, etc. Ferroviário, trens, né, VLTs, próprio metrô. Dutoviário, que são os encanamentos, por exemplo, né? O hidroviário, né, que é o de mares, rios, lagos. E, claro, o mais nobre de todos, que é o aeroviário, que é por meio de avião, helicóptero, etc. Tudo bem? Então, essas são as características do transporte como atividade primária na organização. Segunda atividade, a manutenção de estoques. Atingir um grau razoável de itens em face da demanda. Esse é um grande desafio do administrador de materiais. Manter um grau razoável de itens, né, em face da demanda. Lembrando que a demanda é incontrolável, embora seja estudável, né? Então ela é estudada, ela não é controlável, você não tem como manipular a demanda, mas você tem como estudar e acompanhar a sua evolução. Então, manter um grau razoável de itens dentro da sua organização para com a demanda, isso é uma grande atividade da manutenção de estoques. Agregar valor de tempo ao produto, é um tempo, ó. Você vai correlacionar o tempo, que é o tempo de produção e armazenamento, e a produção e o aspecto de consumo, né? É uma reguladora de demanda e de atendimento. Então, a manutenção de estoques, você vai regular e não controlar a demanda e o atendimento dos clientes, né, em relação à sua organização. O segredo é manter níveis baixos de estoques e, ao mesmo tempo, prover o desejado pelos clientes. Aqui é onde é o maior desafio, gente. Olha só, você manter níveis baixos de estoques para reduzir os custos. Nesse caso aqui, ó, você vai reduzir os custos, né? E prover o desejado pelos clientes. Aqui você vai atender bem aos clientes. É um desafio
colossal, esse aqui é abissal, pessoal. Manter os estoques em nível mais baixo possível sem comprometer o cliente. Então, você percebe aqui na manutenção dos estoques que é um dos entraves, né, da própria organização e do trabalho do administrador de materiais. Você na sua casa, por exemplo, você às vezes vai ao supermercado comprar itens para sua casa e chega lá, o item perece, por exemplo, o item perde, né, no caso de um produto perecível. Então, é muito comum você perder itens, porque você não agregou o aspecto do consumo à questão temporal, ou seja, a sua demanda à questão temporal. Então, manter essa correlação entre o que você precisa e a quantidade de itens naquele espaço temporal é o grande segredo, é um dos grandes segredos da boa e regular atividade do administrador de materiais. Então, cuidado na manutenção de estoques. Manter estoques não é só mantê-lo no sentido estricto senso, manter assim fisicamente. Vai além disso, é você correlacionar os aspectos tanto do custo, ou seja, quanto custou para você trazer esse item, quanto de atender bem ao cliente. No caso de você mesmo é o seu cliente. Tudo bem? Voltemos ao texto. E agora falaremos sobre processamento de pedidos, tá? Ou seja, é uma coisa importantíssima, processamento de pedidos. Apesar de não ser uma coisa tangível, se você se perder na hora de pedir, na hora de ligar para o fornecedor, você pode ter itens a mais do que precisa ou a menos do que precisa. Elemento crítico em termos do tempo necessário para levar bens e serviços aos clientes. Agrega valor de recursos ao produto. Você vai conseguir, pessoal, economizar recursos. Esses recursos não só financeiros, recursos humanos também, ó, e recursos de materiais, como os materiais que são usados até para repor esses itens. Então você vai ter aí uma agregação de valor de recursos a esses produtos. Atua na movimentação e distribuição desses itens. Então atua no processamento de pedidos, né? Podemos correlacionar aqui com o gráfico dente de serra, que a gente vai ver também neste curso, uma das coisas mais cobradas em prova. Aqui nós temos o tempo no eixo X e nós temos aqui o custo no eixo Y, né? Então, imagine que aqui a gente pode substituir pela quantidade de itens, né? Para ficar melhor. Bom, a quantidade de itens vai ter o consumo, tá? E vai chegar a zero, por exemplo. Vai haver uma reposição, vai ter o consumo, depois uma reposição. Tudo bem? Vamos dizer que a hora de pedir ao cliente seja essa aqui, ó. A hora de pedir ao cliente seja essa representada por esse pontinho. A esse pontinho a gente chama de ponto de pedido. É a hora de pedir ao fornecedor. Tudo bem? Se você pedir antes do que deve aqui, ó, o fornecedor chegará antes da hora e como você tem itens ainda no estoque, a quantidade de itens vai sobrepor, ou seja, vai ser maior do que deve. Então você vai ter uma quantidade superior. E se você pedir depois do que deve, você vai ficar um tempo sem itens, ó. Você vai ficar um tempo sem itens, porque o fornecedor só vai chegar aqui, ó. Ou seja, só vai chegar na linha do tempo um pouquinho depois do que deveria ser. Ou seja, você então vai ter uma quantidade, em regra, menor do que deveria. Então veja que o processamento de pedido não é algo tangível. É apenas um ponto no tempo na hora de pedir correto, para você evitar tanto quantidade maior quanto quantidade menor. Isso é o chamado processamento de pedidos. Não se preocupe, vamos ver muito melhor esse gráfico no decorrer do nosso curso, tá? E agora as atividades de apoio, pessoal, são 6. Armazenagem, manuseio de materiais, embalagens, suprimentos, planejamento e sistema de informação. Claro que não está na ordem, os anuladores não cobram em ordem, né? Até porque isso aqui é muito subjetivo à ordem, tá? Vamos então à armazenagem. Armazenagem envolve gestão dos espaços físicos, né, necessários aos itens. Então, armazenar, eu costumo dizer que é o filhote da manutenção. Manutenção é algo maior. E dentro da manutenção, nós vamos encontrar a armazenagem, que é o aspecto físico, onde você vai armazenar esses itens. Localização, recuperação,
distribuição, arranjos, que a gente pode chamar de layout, são aspectos correlacionados com a armazenagem. O local onde o item vai ficar, como esse item será recuperado caso haja extravio, distribuição dele interna e externa, o layout, que é o arranjo físico dos itens dentro das organizações, tudo isso você vai encontrar dentro da armazenagem, que também faz parte do nosso curso, né? Uma transição entre o transporte e o consumo. Então é muito interessante a armazenagem nesse aspecto. É como se fosse um ímã que vai ligar o aspecto produtivo, ou seja, o item produzido, e o item consumido. Entre a produção e o consumo, normalmente existe um lapso temporal. Ninguém quer consumir na hora que a empresa produz. Eu vou produzir agora e vou obrigar alguém a consumir? Não, né, pessoal? As pessoas consomem com a sua liberdade. Como eu não tenho ainda a correlação, não vai existir a correlação entre produzir e consumir de forma instantânea, salvo algumas exceções, né? Eu preciso armazenar esses itens porque eu produzo, armazeno e o consumo acontecerá na hora oportuna. Então a armazenagem serve para isso, para quebrar esse aspecto temporal entre a produção e o consumo de itens. Eu armazeno, então eu aproximo a produção do consumo. Tudo bem? Eu sei que todo mundo entendeu aí, né? Segunda atividade, o manuseio. Movimentação de itens de um local para outro. Então, a movimentação de um item para outro, você vai encontrar isso muito na classificação de materiais. Envolve o deslocamento dos produtos, desde a sua matéria-prima, que é o produto bruto, né, até o produto acabado, que é o produto refinado, o produto terminado, né? Próxima é a embalagem. Interessante a embalagem. Proteger as pessoas do produto, o produto das pessoas e entre produtos. Então, é uma função da embalagem proteger pessoas e produto. Ó. A ideia da embalagem é essa proteção, mas não é só isso. Ó. Auxilia na economia, no transporte e na armazenagem. Imagine você, por exemplo, indo ao supermercado. Imagine você indo ao supermercado e ao chegar ao supermercado você vai comprar frutas separadas. Qualquer fruta, maçã, pêssego, kiwi, não importa. E você vai levar esses produtos sem estar numa sacola, ou seja, sem estar numa embalagem. O que pode acontecer lá no seu carro? Né? Qualquer freada lá do supermercado até a sua casa, por exemplo, vai voar kiwi, vai voar maçã por todo o seu carro. Então é um aspecto econômico. Olha que dado interessante, simples, né? Não precisa ir muito além de dados logísticos super refinados dentro da organização. Basta você lembrar isso. A organização também, pessoal, ela transporta seus itens, ela movimenta os seus itens. E essa movimentação exige uma embalagem adequada, legalizada também, não pode ser qualquer uma, dependendo do produto, por exemplo. Então isso faz com que haja uma economia, não só financeira, que eu estou falando aí, mas economia de tempo, economia de recursos humanos, economia porque você não desperdice, etc. Então, é um dado interessante para você ter ideia. Então, você vai lá, coloca num saquinho, fecha e leva lá no seu carro sem essa possibilidade de perdas, por exemplo. Tudo bem? Voltemos ao texto. Também no transporte, como eu falei, né, economia de transporte e na própria armazenagem, principalmente na questão de espaço físico, né? As organizações têm problemas no seu aspecto físico. Ampliar a loja é muito caro, então eu preciso ter uma otimização e a embalagem me ajuda nisso. É um sistema de marketing e de propaganda. Ora, quem aqui nunca comprou algo por conta da embalagem, por exemplo? Porque era fácil de transportar, porque era chamativa, porque você podia reciclar. Tem vários aspectos aí que você faz com que você escolha a embalagem. Então veja, a embalagem tem esses aspectos bem interessantes. E atende às especificações técnicas e legais. Técnicas e legais são aquelas, por exemplo, da Anvisa. Ou simplesmente nutricional. Por exemplo, peso, né? Validade e etc. Então são aspectos técnicos e legais que eu uso a embalagem, porque tem certos produtos que não tem como cravar isso no próprio produto, né? Próxima, suprimentos, também conhecido como compras. Na administração pública é chamado de licitação.
licitação, que é a lei de licitação. Proporciona reposições para o item ficar disponível. Então, a ideia dos suprimentos é sempre repor, né? É sempre fazer uma reposição, e isso é contínuo e permanente, principalmente nos materiais de consumo. Avalie e seleciona fonte de fornecimento. É uma função também da área de compras, principalmente da administração pública, né? Avaliar e selecionar fonte de fornecimento. Posso citar para vocês o SIASG, né? Que é o Sistema Integrado de Serviços Gerais, que correlaciona os fornecedores do Estado brasileiro para futuras licitações. Então, é um sistema também de suprimentos de compras, né? Define quantidade, programação e formas de compras, como, por exemplo, a forma de pagamento. É tudo administrador de materiais. Tem tarefas tanto relacionadas com a administração financeira quanto com a administração de materiais. Então, você vai encontrar aí a parte de compras de suprimentos dentro da empresa híbrida. Ela tem uma área tanto financeira, que é a área do desembolso de dinheiro, quanto da área de materiais, que é para saber a logística, a quantidade, a hora certa e etc. Próxima, planejamento, né, pessoal? Coisa particular de toda a área de administração. Então, atividade inerente a qualquer gestor, em qualquer área, RH, por exemplo, a área financeira, a área de marketing, todo mundo tem que planejar sua atividade, né? Base de informações auferidas para qualquer ato organizacional. Você vai ter uma base de informações, como, por exemplo, a chamada análise SWOT, que é o sistema de aspectos internos e externos à organização. Tem também o BSC, que é o Balance Scorecard, que vai abastecer de indicadores de desempenho e planejamento. Tem também o gráfico de Pareto, tem o Ishikawa, né? E vários outros doutrinadores, né? Que criaram ferramentas que ajudam o processo de planejamento. Envolve-se com o mercado, desembocando-se na organização. Então, o planejamento, nesse caso ele está falando estritamente do aspecto estratégico, né? Do planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico é o único dos três, porque nós temos três, né? Que se envolve com o mercado, com informações mercantis. Quando ele fala mercado, está bem falando de governo, informações até internacionais. Há o planejamento estratégico feito pelo alto nível da empresa, o tático pela área intermediária e o operacional, que é a parte do chão de fábrica, são os operários da empresa. Então, cada um tem sua função de planejar dentro das organizações. E, por fim, manter um sistema de informação, um sistema informacional. Isso é importantíssimo. Nada mais, nada menos do que uma base de dados. Então, manter um sistema de informação é manter uma base de dados. Por exemplo, estoque. Eu tenho que acompanhar os estoques, as vendas, as compras, os desperdícios, como, por exemplo, os refugos. Todas as informações aqui são informações, localização dos materiais, o local onde eles estão. Todas as informações vão ser mais rápidas e eficientes e mais confiáveis se você implementar um sistema de informação na sua organização. Posso dar como exemplo simples o aspecto do código de barra. Você já percebeu, pessoal, que ao ir a um supermercado, você não sai de lá se você não passar no caixa e o caixa lê o código de barra para o sistema. Mas, professor Paulo Lacerda, às vezes eu fui comprar um alfinete, o alfinete custava 5 centavos. Esse valor vai passar no sistema lá? Vai, pessoal. Porque se esse alfinete não passar pelo caixa, ou seja, se ele não for registrado a sua saída, esse material vai continuar a ser contabilizado dentro dos estoques, ou seja, dentro da empresa. Isso vai maquiar o número de itens e, óbvio, vai maquiar o processo de compras, de reposição e etc. Então, para evitar esse dessabor de você comprar mais ou comprar menos do que devia, todos os itens da organização têm que passar pelo caixa. Então, é imprescindível, por isso que nada pode ser só pago. Eu quero pagar, eu estou com pressa, vou pagar ali e vou embora. Não, você tem que passar no caixa,
porque aquela informação vai ao estoquista, o estoquista acompanha a diminuição de itens e essa diminuição vai, por exemplo, culminar num processo de novas compras. Então, por isso que esses itens têm que passar por esse sistema de informação. É muito comum hoje, né? Você aí em todo o Brasil assistindo essa aula, inclusive eu quero já agradecer a todos aí, né? De todo o Brasil assistindo essa aula aí, do norte a sul. Vocês aí no seu mercadinho da sua cidade, por exemplo, aquele mercadinho, não aquele supermercado, né, muito grande, aquele mercadinho que você costuma ir. Pode ter certeza que do mais paupérrimo que você vá, vai ter um sistema de informação lá. Vai ter no mínimo um leitor de código de barra, né, para futuras análises, né, das saídas e entradas de item. Então, é muito importante que a empresa invista nisso para que ela tenha um melhor controle dentro da sua organização. Tudo bem? Voltemos ao texto. Informações necessárias e suficientes armazenadas para futura pesquisa. Então é importantíssimo, um banco de dados para você ter noção se você está errando, acertando, etc. Base de informações fiéis e tempestivas, ou seja, além de você confiar, você vai analisar de forma instantânea. Esse é o grande legado, né, do processo de sistema de informação. Então está aqui para vocês uma síntese de como funciona essa relação. É muito importante que você aprenda o número de itens. Isso é um grande passo para você memorizar. Por exemplo, quantas atividades nós temos? 2, tá? Que são as primárias e as de apoio. Aí, vem as primárias. Quantas primárias nós temos? 3, que é o transporte, manutenção e pedidos. E quantas de apoio? 6. Armazenar, manusear, embalar, suprir, planejar e manter um sistema de informação. Então, eu costumo dizer que você aprenda 2, 3, 6. Esse é o processo mnemônico, se a gente pode chamar assim, né? 2, 3, 6. Quantas atividades nós temos? 2. Essas atividades são divididas em primária, que são 3, e são divididas também em apoio, que são 6. Então, 2, 3, 6, para você lembrar na prova, porque tem questões que, por exemplo, pergunta quantos tem. E aí você não lembra, pode ser um erro muito banal em prova. Tudo bem? Vamos então fazer um pequeno treinamento? A gestão de estoques é uma atividade característica da administração de materiais. Cuidar dos estoques, gerir os estoques, é uma atividade característica da administração de materiais? Correto, né, pessoal? Toda a gestão de estoques é uma atividade do administrador de materiais. A atividade de compras possui tarefas relacionadas tanto com a administração financeira quanto com a administração de materiais. A atividade de compras, aí você tem que ir além desse texto, né, para aprender. Atividade de compras é uma atividade de suprimento. E nós temos 2 atividades, que são as primárias e a de apoio. A atividade de suprimento é uma atividade de primário ou apoio? É uma atividade de apoio, tá? Que tem atividades tanto com a finança quanto de materiais. Então a resposta está também correta. E esta foi a nossa aula introdutória de administração de materiais. Você percebeu aqui, não teve cálculo, não teve nada, não teve gráfico, né? Porque foi uma primeira aula introdutória para você sentir, né, o terreno que você pisará durante esse curso. E claro, com a nossa ajuda, com a nossa singela ajuda, porque o mais importante é você tem que estudar em casa, revisar bastante. Com essa singela ajuda desse curso, eu tenho certeza que você vai subir degraus importantes para a sua aprovação e atingir pontos imprescindíveis para a sua aprovação no tão almejado concurso que você pretende passar. Tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lacerda, esse é o Estúdio Aulas. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Olá, estudantes para concurso público, sou Paulo Lacerda, professor de administração. Estamos de volta ao nosso curso
de Administração de Recursos Materiais aqui no Estúdio Aulas. Um curso montado, planejado e agora executado para atender os melhores e maiores concursos do país. Tudo bem? O tema da nossa aula será sobre avaliação de estoques. Pessoal, vamos falar de um tema bastante cobrado em prova. Se torna até um mantra, né? Essa avaliação de estoques, que é um sistema de acompanhamento de materiais. Então vamos direto à nossa aula. Olhe na tela, hein? Bom, processo organizacional de acompanhamento da evolução do consumo e da reposição de itens dentro dos estoques, aferindo os custos de movimentação e de manutenção desses itens. Podemos relacionar aqui, que o aspecto principal da avaliação de estoques é aferir os custos desses itens, desses produtos. Isso aqui é muito visto na chamada CMV, que é o custo de mercadoria vendido. Isso é muito visto lá na contabilidade, é um aspecto contábil, tá, gente? Então, esse aspecto contábil dos custos, é o custo de mercadoria vendida. As avaliações de estoques atuam nesse sentido de aferir o quão custa a movimentação e a manutenção desses itens. Tudo bem? Há diversos métodos para avaliação dos custos dos materiais e, claro, acompanhamento desses custos, sendo preferível o que melhor se ajustar à operação da empresa e à conjuntura da economia, né? A conjuntura da economia. Então é importantíssimo você verificar a operação da sua empresa e como está a nossa economia, a economia do nosso país. Essas são as duas variáveis que vão, de certo modo, moldar o seu comportamento. Os métodos mais conhecidos são método PEPS ou LIFO, método WEPS ou FIFO e método custo médio. São esses três métodos que você precisa ter atenção especial para avaliar os estoques dentro das organizações. Vamos a eles. O primeiro método é o método PEPS ou LIFO. O que significa método PEPS? PEPS significa primeiro que entra será o primeiro que sai. Então é uma sigla, para quem não conhece ainda, primeiro que entra, primeiro que sai. Também conhecido com a expressão inglesa first in, first out, que é o nosso FIFO. Método WEPS ou LIFO. Último que entra será o primeiro que sai. Então, ao contrário do PEPS, não sai o mais antigo, sai o mais jovem item que entrou nos estoques. Também conhecido como last in, first out, é o nosso LIFO. E por fim, o método custo médio ponderado, que como o nome já diz, você vai ver a média. A gente vai aprender daqui a pouco como é que se faz isso, tudo bem? Sobre a característica do método PEPS, eu costumo dizer o seguinte, o primeiro que entra é o mais antigo, tá? E quando é que ele entra? Quando ele é comprado. Claro que dentro das organizações há outra forma de entrar, como por exemplo, ele pode ser doado à empresa, doação, pode ser permutado, eu permutei, pode ser, por exemplo, devolvido de uma compra, ele é uma nova entrada. Só que isso aqui, pessoal, são variáveis incontroláveis para a empresa. E por serem incontroláveis pela empresa, é também incontrolável pelo examinador. Então ele não vai cobrar isso, ele vai falar que o item será adquirido, comprado. Será o primeiro item que sai. E quando é que ele sai? Quando ele é vendido também, ó. É a venda. Agora, ele sai também, ó, quando eu dou, por exemplo, quando eu permuto, quando eu devolvo, quando eu comprei anteriormente, né? Só que são variáveis incontroláveis. Então, o que é que o examinador costuma cobrar? Que o item será vendido. Mas também já vi consumido, tá? Cuidado com o consumido, porque consumido eu também posso controlá-lo se for, por exemplo, um item de uso interno, tudo bem? Então, o item mais antigo será o primeiro a ser vendido. O método WEPS segue a mesma toada. Ó. O último que entrou já não é mais o mais antigo, e sim o mais recente. Será o primeiro que entra, e quando é que ele entra? Quando ele é comprado. E quando é que ele sai? Quando ele é vendido. Então eu vou entregar ao cliente aquele item mais recente da minha organização.
Já o custo médio ponderado, como o nome já diz, é a média. Só que tem um detalhe aqui, ó. É preciso seguir uma regra. A regra inicial é somar os valores totais do estoque. Você vai fazer uma soma total dos itens de estoque. A segunda coisa é somar os itens do estoque. Tá? A terceira atividade que você vai fazer na hora do cálculo. Isso aqui só na hora do cálculo, a gente vai fazer um exemplo, você vai aprender. É você dividir mesmo, né? Conta matemática, os valores pelos itens. Ok? E quando é que você vai fazer isso? Você pode fazer isso em duas opções. A cada entrada, não recomendo isso aqui, porque você vai fazer várias contas, ou a cada saída. A cada saída. Esse é o recomendável para você, ó. Recomendo esse aqui, ó, que é a cada saída, ou seja, você vai juntando as entradas e na hora que vir uma saída, você faz esse cálculo aqui, que vamos aprender na prática como funciona. Então, somente após esse pseudo cálculo aqui, que vai culminar em que isso aqui, ó? Vai culminar no custo médio unitário ponderado. Ok? Custo médio unitário ponderado. Então, você vai utilizar esse custo médio ponderado na hora exata, aí só fazendo um exemplo para você memorizar. Então, pessoal, não se preocupe com essas informações que, à primeira vista, são difíceis de memorizar, é muita coisa a memorizar, mas quando você fizer um exercício com essas informações teóricas do lado, você consegue conectar. Então, o importante é isso. Não desista. Isso é importante, porque você tem um diferencial em prova, caso caia uma questão desse nível em prova. Tudo bem? Voltemos ao texto. Vamos então aos métodos. Imagine o seguinte, ó. Houve uma compra no dia 1º de janeiro de X1. Depois outra compra no dia 4 do dia 1 de X1. E depois outra compra no dia 7 de janeiro de X1. Ou seja, houve um preço de aquisição de itens de um menor para o maior. Então, essa compra aqui de 1º de janeiro estava mais barata do que a compra de 7 de janeiro. Aqui estava mais cara, tudo bem? A esse sistema a gente chama de sistema inflacionário. Então, aqui nossa economia está inflacionária. Lembra no começo que você tem que se apegar ao aspecto, às operações da sua empresa e o aspecto econômico. Está aqui um aspecto econômico importantíssimo, que é a inflação. Agora imagine que você chegou lá com seu cônjuge, por exemplo, seu namorado, namorada, enfim, para comprar um item. Fala assim, professor Paulo Lacerda, eu quero comprar um item da sua loja. Esse item da sua loja será comprado pelo método PEPS. Opa, se é pelo método PEPS, eu vou entregar o mais antigo item no meu estoque, ó, tá? Método PEPS. Tudo bem? Se eu estou entregando o item mais antigo no meu estoque, ficaram os itens mais recentes no meu estoque. Que são os itens, o que, pessoal? Mais caros. Ou seja, se eu utilizo o método PEPS, eu tendo a superestimar o valor da sobra, ou seja, do estoque final, ou seja, aquele estoque que ficou na minha empresa. Aí vem um detalhe importante. O administrador de materiais, ele vai lidar, pessoal, com o que sobra e não o que foi vendido. O que foi vendido o cliente levou. Esse cliente aqui, ó, ele levou. E o que o administrador de materiais fica? Ele fica com a sobra, ou seja, com o estoque final. É com essa sobra que ele vai trabalhar, vai saber se vai ter que comprar mais, comprar menos, comprar agora, comprar depois e etc. Então lembre-se, pelo método PEPS ficam os itens mais recentes, geralmente os itens de valor maior, tudo bem? Voltemos aqui para o método UEPS agora. Ó. Pelo método UEPS, pessoal, eu vou entregar os itens numa economia ainda inflacionária.
Tudo bem? Os itens mais recentes ao cliente. O cliente quer levar um item, método EPS, ele vai sair da loja então com esse produto. Ficam nos meus estoques então, ó, os itens mais antigos, que são os itens subestimados. Esses itens subestimados, subestimados de valores, né? Ou seja, da sobra do item, também conhecido como estoque final, vai deixar o administrador de materiais, então, com essa quantidade de itens subestimado. Isso vai influenciar, por exemplo, no custo de mercadoria vendida. Isso vai influenciar nos tributos, vai influenciar no lucro. Então, é uma influência absurda aqui, pessoal. Na prática, isso aqui é muito importante. Não pode ser, por exemplo, feito de forma empírica, improvisada, não. Isso aqui é coisa séria mesmo dentro da organização. Para a sua prova, você precisa memorizar só a mecânica, né? Como é que se calcula e etc. Tudo bem? Então, não esquece. Pelo método EPS, ficam os itens mais antigos no meu estoque. Numa economia inflacionária, é o valor menor. E o custo médio ponderado, pessoal, numa economia inflacionária? Para quem não se ligou ainda, inflacionária é porque o produto tinha um preço menor e subiu, foi para um preço maior, né? Vamos lá. Pelo custo médio ponderado, eu vou entregar os itens do meio aqui, ó. Vou entregar para ele. Custo médio ponderado para este cliente. Ficam nos meus estoques os itens, olha só, os mais baratos, que são os mais antigos, mas também ficam os itens mais caros. Ou seja, ficam os itens mais baratos e os mais caros, somando, dividindo por 2, ficam os itens estimados. O que significa isso? Nem fica super, nem subestimado. Ficam os itens estimados. No decorrer do longo prazo, por exemplo, é o método que vai ter um número, né, mais aceitável, até mesmo pela legislação brasileira. Tudo bem? Então, pelo método custo médio ponderado, ficam os itens mais antigos, ficam os itens mais recentes. Juntando os dois, eu vou ter uma média, então vai ter um item estimado. Claro que isso aqui são informações ilustrativas, não tem a prática ainda, que são usados para o cálculo, etc. Mas para você ter uma noção do como funciona esse processo. Lembre-se, pelo método PEPS, eu entrego para os clientes os mais antigos. No método EPS, eu entrego os itens mais recentes. E no custo médio ponderado, eu entrego a média. A média, eu junto tudo e entrego a média que ele deseja naquela compra, por exemplo. Tudo bem? Voltemos ao texto. Aqui um exemplo prático. Por exemplo, né, eu tenho uma entrada, tenho uma saída. Tenho aqui a quantidade de itens comprados, o valor unitário dos bens e o valor total deles. Tudo bem? Dica para a prova. A quantidade de valor, tanto unitário quanto o valor total da saída, pessoal, são irrelevantes para a prova. Essa quantidade de itens não precisa você se preocupar. De valores, você não precisa se preocupar. A preocupação é a quantidade da saída. Esse sim é o fator importante. Tudo bem? Vamos utilizar esses dados para fazer um exemplo de cada. Tudo bem? Vamos lá então. Pelo método PEPS, né? Nós tivemos uma entrada, numa data aí qualquer, e eu já posso colocar no estoque, de 10 itens a R$15 cada um, totalizando R$150. Ok? Neste dia não aconteceu mais nada. Ó. Você cortou aqui, tá? No outro dia, no outra data, entraram 15 peças a R$20 cada uma, totalizando então R$300. Tudo bem? E esses R$10 aqui, ó, eu vou baixá-lo, ó. Tá vendo? Ó? 10 a 15, 150. Dica, não soma, pessoal, deixa assim separado, porque na hora de tirar, quem entrou por último e quem entrou mais recente, quem entrou primeiro e quem entrou por último, você vai ter uma noção mais fácil de retirar, tudo bem? Cortemos aqui, porque não teve mais nenhuma operação, e agora a terceira operação é uma saída.
a saída de 12 peças, deixa eu voltar lá para ver quanto foi, a R$30, totalizando R$360. Dica, esses valores são irrelevantes para a sua prova, tudo bem? Qual o método que ele está perguntando? Método PEPS. Pelo método PEPS, eu vou tirar primeiro do lote que tem 10 ou do lote que tem 15? Do lote que tem 10, pessoal, porque PEPS eu tiro o primeiro que entrou, ó. Método PEPS, tudo bem? Bom, como ele quer 12, pessoal, e eu só tenho 10 no primeiro lote, eu fico autorizado, tiro 10 aqui, ó, né? Essa linha some toda, né? Não tem mais ela. E eu vou tirar 2 itens para o cliente sair satisfeito da minha loja. Eu vou tirar 2 itens do lote que sobrou, que é o de 15. Então vai ficar 15 menos 2, 13. Essas 13 peças vieram das 15, então eu baixo 20. 13 vezes 20 dá R$260. Tudo bem? Então este é o valor do meu estoque final, ou seja, da minha sobra, R$260, pelo método PEPS. Agora vamos ver pelo método WEPS, tá? Pelo método WEPS, comprei 10 peças a R$15 cada uma, totalizando R$150. Depois eu comprei 15 peças a R$20 cada uma, veja, economia inflacionária, totalizando R$300 cada uma. Depois, cortei aqui, ó, já somei, já coloquei tudo de uma vez, né? Saíram 12 peças a R$30 cada uma, R$360. Dica, valores da saída são irrelevantes. Pelo método EPS, eu vou entregar primeiro ao cliente o lote que tem 15, porque ele é o último que entrou. Lembra que é o último que entra, primeiro que sai, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, método EPS, menos 12 itens. Só que agora, ao contrário do PEPS, sobraram itens, tá? Então, eu vou baixar aquela quantidade de itens que sobrou. 15 menos 12, nós vamos encontrar, então, 3 itens. Esses 3 itens vieram do 15, que tem um preço unitário de 20, então baixa 20. 3 vezes 20, R$60. Só que eu não toquei no 10, então 10 baixa, para você fazer o cálculo final. 10 a R$15 cada uma, totalizando R$150. Soma tudo aqui, vai dar R$210. Este é o valor do meu estoque final. Lembra quanto foi o PEPS? Foi 260. E agora o EPS, 210. Perceba, o valor do estoque foi subestimado pelo método EPS. Tudo bem? Agora vamos lá para o método custo médio ponderado, pessoal. Aí você vai fazer tudo de novo. Ó, 10, 15, 150. Depois, 15 a R$20, totalizando R$300. Olha só como é fácil. Você tem que repetir isso em casa. Repita 1000 vezes. Que aí você pega a mecânica, aí já era. É só tirar a nota 10 agora, tá? Bom, vou cortar aqui para não confundir. Vou colocar aqui a minha saída, né? 12 a 30, R$360. Valor irrelevante de saída. Aí o que você tem que fazer agora aqui, pessoal? Antes da retirada, antes de entregar ao cliente, você vai ter que fazer aquele cálculo que eu ensinei para você anteriormente, né? Que nós temos 1, 2, 3 e 4. São 4 atividades. Na verdade, 3, né? Porque a quarta é a consequência. A primeira, que é somar a quantidade de itens, a quantidade de valores. Com a quantidade de valores, nós temos R$450. Ok? Segunda atividade, que é somar a quantidade de itens no estoque. 25. Terceira atividade, ó, dividir 450 por 25. A quarta, que é a consequência natural, deu R$18. R$18 é o custo unitário médio ponderado, tá? Esse é o R$18. Agora sim eu posso tirar. Aí eu pergunto para vocês, ó, eu vou tirar primeiro do 10 ou do 15? Tanto faz, ó, eu tenho uma média agora, eu vou tirar do todo, entendeu? Eu vou tirar do todo. Vou tirar, então, vai ficar 25, método custo médio ponderado, menos 12. 25 menos 12, baixo quantas? 13. Veja que eu sempre baixei 13. Aí vem a pergunta, eu vou baixar 15 ou 20 como valor unitário? Nenhum dos dois. Eu vou baixar o quê?
18, ó, que eu acabei de encontrar. Ó. Vou baixar aqui 18. Ó. 3 vezes 18 dá R$ 234. Esse é o valor do meu estoque final. Então, para a sua prova, você precisa treinar este cálculo aqui para encontrar esse custo unitário médio ponderado, ou custo médio unitário ponderado, ou a nomenclatura não importa, tá? O importante é que é um médio ponderado, que é esse valorzinho aqui de R$ 18 que você precisa encontrar para a sua prova, tudo bem? Então, vamos lá. Método PEPS, eu encontrei um valor de 260, superestimado. Método EPS, 210, subestimado. E o custo médio ponderado, o valor que eu encontrei, 234, que é a média. Ó. Ele não é nem super e nem sub, ele é estimado. Tudo bem? Beleza. Agora, para a sua prova, informações teóricas muito cobradas hoje em dia, porque aquele cálculo que a gente acabou de aprender não é tão cobrado hoje em dia, hein, gente? Atenção especial às questões normativas, às questões doutrinárias e não questões matemáticas. Por exemplo, método PEPS, custo médio e o EPS. Saem os mais, no PEPS, mais antigos. Já no método EPS, os mais recentes. E o que ficam? No método EPS, os mais recentes. Já no EPS, os mais antigos. Então, veja, que é trocado aqui, hein? Cuidado. O valor do estoque final para o método PEPS, no economia normal, é superestimado. No método EPS, é subestimado. Ideal para períodos, método PEPS, estáveis. Quanto mais inflação, pior para o PEPS, hein? Atenção. Já o EPS ele é ideal para produtos inflacionários, períodos inflacionários. O método PEPS é ideal para itens perecíveis. Por quê? Porque como você pega sempre o último para entregar ao cliente, os novos ficam resguardados, ó, e eu consigo manipular esse tempo aí. Já o método EPS para produtos mais duráveis, já que eu entrego ao cliente o mais antigo, né? Lucro, no método PEPS, eles aumentam, enquanto no EPS diminuem. E os tributos, como o lucro aumenta, no PEPS também aumentam, e no EPS diminui. Finalizando aqui, para o custo médio ponderado, tudo é intermediário. Isso é importante, ó. Se para o PEPS aumenta e para o EPS diminui, para o custo médio ele é intermediário. Então, ele é sempre intermediário entre o PEPS e o EPS, tudo bem? Proibido pelo fisco. Quem é proibido pelo fisco, né? Que no caso a Receita Federal do Brasil. PEPS e custo médio não são proibidos, eles são liberados. E o EPS, ele é proibido, mas proibido para contabilidade, hein, gente? Ou seja, para aspectos contábeis, eles são proibidos e não para administração de materiais, tudo bem? Valores unitários das compras. No PEPS e no EPS, o valor unitário é imutável. Já no método custo médio ponderado, ele é mutável. Por que ele é mutável? Porque você faz aquela continha, lembra? Do 1, do 2, do 3 que divide e o 4 que é o custo unitário médio ponderado, ok? E os valores unitários da saída, todos eles são irrelevantes. Lembra que eu falei que são irrelevantes? Não importa o valor da saída. Saídas são irrelevantes. Compras é que são relevantes, tá? Os valores das compras, porque elas vão ficar no meu estoque. Beleza? Com esse quadro e com as explicações matemáticas anteriores, você não tem como errar em prova de concurso. Tudo bem? Vamos então ao treino, pessoal? Em períodos inflacionários elevados, olha só, ele colocou que são elevados e duradouros, ou seja, duram décadas, por exemplo. O Brasil já passou por isso, já. Ó. O método de avaliação de estoques mais indicado é o método PEPS, também conhecido como FIFO. Falso, né, pessoal? Não é o método PEPS, é o método EPS. Por que ele é ideal? Ó? Tem itens aqui comprados em datas diferentes e tem inflação. Ó. Se eu estou entregando para o cliente o item mais recente, o EPS é o mais recente, eu estou resguardando os produtos mais antigos. Ou seja, eu não estou entregando para o cliente os produtos mais antigos. Não estou. Eu estou entregando o produto da hora, do momento, que é o produto que mais representa o preço do momento. Por isso que ele é ideal para períodos inflacionários. Tudo bem? Próxima.
Vamos fazer aqui, pessoal. Eu tirei uma questão do MPU para a gente treinar como se fosse fazendo os 3 métodos, tá? Sem nenhum tipo de questões para a gente responder, só para a gente treinar mesmo. Então, olha só. Eu tenho aqui uma compra e uma saída com seus valores respectivos. Lembrando que o valor da saída, ó, é irrelevante. Já esquece esse dado aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. 50 a 40 deu 2.000. R$2.000. Ok? Depois eu tive 100, aqui 50 a 40, né? Depois 100 a 50, totalizando R$5.000. Ok? E tive uma saída de 120, tá? Agora eu quero pelo método PEPS. Vamos pelo método PEPS, tá? Pelo método PEPS, tá aqui o método PEPS. Método PEPS, eu vou tirar primeiro do lote que tem 50, ó, tá? Menos 50, método PEPS. O cliente quer sair com 120, eu só tenho 50 no primeiro lote. Cortei aqui o primeiro lote. Vou entregar das 100, vou entregar 70, ou seja, menos 70 de 100. Sobraram quantas peças? 30 das 100. 30 das 100 tem 50 como valor unitário. Então, 30 vezes 50 vai dar igual a R$1.500. Então, pelo método PEPS, o valor de estoque final é de R$1.500. Tudo bem? Beleza. Agora vamos fazer por outro método. Vou limpar aqui para deixar bem limpo, para você não confundir, né? De novo, ó, 50 a 40, totalizando 2.000. Depois, 100 a 50, totalizando 5.000. Depois saíram 12 peças, 120 peças, né? Vamos lá. O cliente quer sair com 120 peças. Agora eu quero pelo método WEPS. Método WEPS. O método WEPS eu vou entregar primeiro dos 100, porque é o último que entra vai ser o primeiro que sai. Então, menos 100, toda essa linha some. E o cliente quer sair com 120, então eu vou entregar para ele mais 20. Então, vai ser menos 20 de 50. Vou baixar as mesmas 30 peças, só que agora com o valor unitário de 40. Então, 30 vezes 40 vai dar R$1.200. Então, veja, pelo método PEPS, superestimou. Pelo método EPS, subestimou. Então, eu quero conhecer a média, custo médio ponderado. No custo médio ponderado, eu vou fazer aquele cálculozinho que a gente aprendeu, não é? Aquele que você já deve estar quase memorizando, se já não memorizou, né? Vamos lá, então. Vamos lá devagarzinho, porque esse aqui precisa de mais informações. 50 a 40, R$2.000. Depois, 100 a 50, R$5.000. Depois saíram 120 peças, ok? Bom, antes da saída, eu vou fazer aquele cálculozinho que a gente aprendeu, né? Que é a soma dos valores, 7.000. Depois, segunda coisa que você vai ter que fazer, que é somar os valores no estoque, ó. A quantidade de itens no estoque, que dá R$150. 150 itens, perdão, né? Então, nós vamos ficar com a terceira atividade, né? Que é a divisão. Então, preste atenção. Toda vez que tiver o custo médio ponderado, você vai ter que fazer um somatório da quantidade de valores totais, depois um somatório da quantidade de itens, isso na hora da saída, ó, que é de 120 peças, tudo bem? Então, a quarta atividade, ou seja, o resultado disso é o custo unitário médio ponderado. 7.000 dividido por 150 vai dar igual a 46,66 dízima periódica, ou seja, 46. Então, veja, aqui eu comprei a 40, aqui eu comprei a 50, né? Então, eu vou ter uma média aqui, ó, de 46,66. Opa, agora dá para fazer o cálculo. Ó. Então, vamos lá. 150, né, menos 120, que eu estou entregando ao cliente, sobram as mesmas 30 peças. Então, eu vou baixar 40 ou 50? Nenhum dos dois. Eu vou baixar o 46,66.
Então vai ficar 30 vezes 46, 30 vezes 46,6. Ó, aqui já é um dado interessante para sua prova. Por quê? Caiu aí uma dízima periódica, número quebrado. Então você precisa treinar em casa, não com a calculadora. Você precisa treinar em casa fazendo, né? Claro que nem sempre vai cair assim, para se fazer com esse número quebrado. Mas é importante você treinar em casa para você não se perder na hora do cálculo, não ficar nervoso, por exemplo. Então, 30 vezes 46,66 vai dar 1.399,80 centavos, que é justamente a média aqui, ó, 1399,80 centavos. Voltemos aqui. Então, ó, veja que aqui eu fiquei na média, tá vendo? Ó? Entre o 1.200 e 1.500 reais. Então, tá aí um exemplo que eu usei de uma prova de concurso para a gente fazer das 3 atividades. Tudo bem? Partimos para a próxima. No processo de avaliação de estoques, quando a saída do estoque é feita pelo preço do último lote, a entrar no almoxarifado, aí você já dá aquele destaque com sua caneta na hora da prova. Ele quer saber o último lote a entrar no almoxarifado. O método de avaliação utilizado denomina-se, pessoal, método WEPS, né, gente? O método WEPS, ó, né? Se entrou 5 itens em datas diferentes, se eu estou entregando ao cliente o último que entrou, o método é o WEPS, uma questão relativamente fácil, né? Então, esta foi nossa aula de avaliação de estoques, que tem 3 métodos importantes, que é o método WEPS, PEPS e custo médio ponderado. Lembre-se, pessoal, sempre façam revisão. O método PEPS, eu tiro o mais antigo, ficando os mais recentes. Já o método WEPS, eu tiro o mais recente, ficando os mais antigos. E o custo médio ponderado, eu faço a média por meio daquele cálculo que eu ensinei para vocês. Tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lacerda. Esse é o Estúdio Aulas. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, estudantes para concurso público, sou o professor Paulo Lacerda, estamos de volta ao nosso curso de Administração de Recursos Materiais. É um prazer recebê-los virtualmente aí, ajudando vocês nessa empreitada para concurso público. Tudo bem? Nós, do Estúdio Aulas, estamos aqui com todo o intuito e força para atendê-los nessa empreitada que não é fácil, mas o objetivo será alcançado. O tema da nossa aula será sobre lote econômico de compra, pessoal. Lote econômico de compras, o famoso leque. Olha só, pessoal. Imagine o seguinte. Você vai ao supermercado, tá? De forma rotineira, contínua e permanente. Imagine que você consuma 10 maçãs por semana, tá? Um número razoável, 10 maçãs por semana, uma maçã e alguma coisa por dia, tudo bem? É interessante que você vá ao supermercado, uma vez por ano, comprar 520 maçãs, já que nós temos 52 semanas durante o ano. Será que é interessante você comprar de uma vez só 520 maçãs, já que você consome 10 por semana, 520 por ano? Não, porque as maçãs são perecíveis. Elas são altamente perecíveis. Então você ia perder. Até porque, pessoal, você não tinha espaço aí na sua casa para armazenar tanta maçã. Ia ter maçã no banheiro, ia ter maçã na cozinha, no quarto, em cima da cama, no armário, na casa do cachorro. Era maçã para não acabar mais. Então não é interessante você comprar tudo de uma vez. Ah, professor Paulo Lacerda, então é o contrário? É interessante que eu vá ao supermercado comprar uma maçã, 3 por dia, né? Para não ter que armazenar itens na minha casa? Não também, porque você vai gastar muito dinheiro com a gasolina, com estacionamento, né, com o tempo, né, de ir ao supermercado e etc.
Então não é interessante também você comprar uma por vez ou poucas por vez. Então encontrar o quê? Um lote, uma quantidade ideal de itens. Essa quantidade ideal de itens faz com que você economize tempo e dinheiro na hora da reposição dos seus itens. Ora, se a maçã, por exemplo, demora uma semana para perecer, tá? E eu indo uma vez por semana ao supermercado, eu vou ter ticket de graça de estacionamento, por exemplo, então é interessante você vá uma vez por semana comprar essas 10 maçãs por semana. Estou dando um chute, pode ser menos ou mais, não importa. O importante é que você calcule esse lote para você economizar. Nós fazemos isso? Claro, muitas das vezes empírico, também, mas nós fazemos. Nós chegamos aos supermercados e compramos uma quantidade ideal de mussarela, por exemplo, uma quantidade ideal de maçã, de refrigerante, seja de qualquer utensílio, por exemplo, que a gente tenha a noção de quanto será o consumo até o próximo período de ir ao supermercado. Então nós já fazemos isso. O supermercado, os atacadões, os fornecedores também sabem desse seu comportamento. Então ele também compra por lotes. Ele sabe que você não vai consumir toda a maçã de uma vez só, comprar toda a maçã de uma vez só. Então ele vai comprar também por lotes. E esses lotes, ao serem comprados, se tornam econômicos para a empresa. E aí ele repassa essa economia para o produto. Então todo mundo ganha com lote econômico de compra. Tudo bem? Atenção agora à nossa tela para a gente começar a nossa aula. Tudo bem? Vamos então ao nosso conceito. Quantidade fixa, atenção especial. O leque só dá certo se a quantidade for fixa. De itens a ser comprado que minimiza os custos de estocagem, que é o de armazenagem, e os custos de aquisição, que é o de compras, que é o custo de pedido, que é o custo de pedir o item, né? Tem vários nomes aí. Quais são as variáveis importantes para a sua prova de concurso, para você entender melhor o que é leque, né? Primeiro é o consumo do período, 200 unidades ano, ou seja, por ano você consome 200 unidades. A segunda variável é o custo para armazenar, que é o custo de estoque. Vamos dizer que seja R$1. Esse R$1, pessoal, é por peça, tá? Mas para a sua prova não precisa multiplicar por 200 unidades, tá? E por fim, o custo de pedido, que é o custo para repor os itens, né? Que é o custo para você pagar o frete, por exemplo. Custa R$4, por exemplo. Tudo bem? Bom, para a sua prova, o ano tem 360 dias, tá? E o mês, ele tem 30 dias. Não é 29, nem 28, nem 31, não. São 30 dias, porque 30 vezes 12 vai dar 360, tá? Então, é importante para a sua prova. Imagine que você tem aqui, ó, um ano inteiro, tá? Janeiro a dezembro, tá? E aí você consome 200 peças neste ano. Aí eu pergunto, é interessante você comprar as 200 peças de uma vez só? É interessante? Não. Porque se for um produto muito perecível, por exemplo, você vai consumir 200 por ano. E essas 200 por vez aqui, não, essas 200 vão ser compradas, mas até, por exemplo, um mês depois, um mês e meio depois, elas já estarão perecíveis, ó. Então não é interessante. É interessante, ao contrário dessa situação aqui, ó, ir ao supermercado comprar uma peça por vez, então? Não também. Por quê? Porque você vai ao supermercado 200 vezes durante o ano, gastando gasolina, gastando estacionamento. Também não é interessante. Então é interessante você fazer o quê? Comprar por lotes, ó. E esses lotes, ao serem comprados por um período de tempo, vão te dando uma economia. E você vai conseguindo manipular o tempo. Então, não é interessante você comprar tudo de uma vez. Também não é interessante você comprar uma por vez ou perto disso por vez. É melhor você encontrar um lote. E como é que a gente calcula o lote? Com essas informações aqui, tá? Por meio do leque, que é uma raiz quadrada de 2 vezes C, que é o consumo, vezes o custo de pedido, tudo isso dividido pelo custo de armazenagem. Só lembrando, o consumo é de 200 peças ao ano, para armazenar custa R$1 e para pedir custa R$4 também por peça. Então, vamos ao cálculo. Ó. Não tem o que fazer, tem que calcular. Então, vai ficar 2 vezes R$4
vezes 200 unidades por ano. Tudo isso aqui dividido por 1. Leque vai ser igual a 2 vezes 800, tá? E o leque vai ser igual, tudo isso dividido por 1, né? Leque vai ser igual a 1.600 dividido por 1, leque vai ser igual a raiz quadrada de 1.600. Olha só. Como é que se calcula, então, o nosso leque? Você vai encontrar 1.600 aqui. Você vai encontrar um número multiplicado por ele mesmo que seja igual a 1.600. Isso é o nosso leque, né? Então, leque vai ser igual a 40. Por que 40? Porque 40 vezes 40 vai dar 1.600. Ok? Então, para a sua prova, então, leque. Então, olha só. Qual a quantidade consumida por ano? 200 unidades. E quantas eu vou pedir por vez? Ou seja, quantas eu vou pedir por lote? 40 peças. Tudo bem? Esse é o nosso leque. Agora, eu vou calcular o intervalo entre os pedidos, ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou pedir itens dentro dos meus estoques. Tudo bem? Lembrando aqui os dados, 200, 1 e 4, né? Bom, o IP, que é o intervalo entre os pedidos, vai ser igual a leque sobre C. Então, vamos lá. Intervalo entre os pedidos vai ser igual a 40 dividido por 200 unidades, não é isso? Corta aqui, corta aqui. IP vai ser igual a 4 dividido por 20. Ou 1 dividido por 5 dá na mesma, tá? Isso aqui não importa. O que vai acontecer? O IP vai ser igual a 4 dividido por 20 ou 1 dividido por 5 vai dar igual a 0,20 ou 0,2. IP vai ser igual a 0,20 é igual a 20%. Tá? Esse aqui é o número que a gente chegou ao final, mas não é o final ainda da informação. Por quê? Você vai ter que calcular 20% durante o ano, ó, que é o período de tempo aqui no nosso exemplo, né? Então vai ficar assim, ó, IP vai ser igual, aí você tem duas opções. 20%, melhor colocar a regra de 3 direto, vamos colocar assim, ó, 100% está para 360 dias. Olha como é importante saber quanto tempo tem um ano, quanto tempo tem um mês. Assim como 20% está para X, tudo bem? Ou fazer direto, ó. Você pode fazer direto. Você pode pegar o 20%, que é 0,2, e multiplicar por 360. Você vai encontrar um X aqui do mesmo jeito, tá? Esse X aqui, tanto na regra de 3 como fazendo direto, vai ser igual a 72 dias. Então, só relembrando, ó, quantas peças por ano eu consumo ou vendo? 200. Mas eu vou pedir por vez, que é o leque, 40 peças. E esse pedido, ou seja, de vez em vez, eu vou comprar em 70, intervalo entre os pedidos, 72 dias. Então, ó, eu consumo 200 por ano, vou pedir 40 por vez e o intervalo entre os pedidos será de 72 dias. Tudo bem? Vamos ao próximo, que é o pedidos por período. Quantos pedidos por período eu vou fazer, tá? Pedidos por período é mais fácil, ó, porque o numerador está maior do que o denominador. Então vai ficar assim, ó. Consumo, só lembrando, o consumo é de 200 unidades e o leque é de 400. Então vai ficar 200 peças dividido por 40. Corta aqui, corta aqui. Pedidos por período será igual a 20 dividido por 4, serão 5 pedidos por ano. Então vamos lá, relembrando de novo, para você não se perder. Por ano, eu vou consumir quantas peças? 200 peças. Por vez, ou seja, por leque, eu vou pedir 40 peças. O intervalo entre os pedidos dessas 40 peças será de 72 dias. E haverá isso 5 vezes por ano. Tudo bem? Com essas informações, a organização ela tem todos os predicativos, né,
para fazer aquela melhor compra dentro das organizações. Entenderam, pessoal? Você tem que revisar bastante esse cálculo, que eu fiz bem facilzinho, com informações bem pequenas, R$1, 4, para quando chegar uma informação mais grave, né, maior para a sua organização, você já está preparado para fazer esse cálculo, né, mais rápido, inclusive, tá? Vou fazer aqui um esquema para vocês memorizarem melhor. Olha só, separando aqui, nós temos aqui por ano, né? Vamos colocar assim, por ano. Aqui janeiro, aqui dezembro, né? É o nosso ano, né? Quantas peças por vez eu vou comprar? 40, né? Essa quantidade de peças será consumida até um certo tempo. Que tempo é esse? 72 dias, não é isso? Haverá uma reposição de mais 40. Haverá o consumo desses itens. E o intervalo será de 72 dias. Isso tem que acontecer 5 vezes durante o ano, né? São 5 pedidos, não é isso? Haverá de novo aqui o nosso consumo. Haverá uma reposição de 40. E assim vai, ó. Um intervalo de 72 dias. Haverá de novo um consumo de 40 e aí uma reposição de 40. Mais um intervalo de 72 dias. Haverá um consumo de 40 e depois uma reposição de 40. E por fim, nosso último pedido, que é justamente o final do ano. 72 dias se passarão, né? E haverá 40. Então, ó, sem contabilizar esse 40 que já existia, né? Ó, 40, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pedidos por ano com intervalo de 72 dias. 72 vezes 5 dá justamente 360 dias. Então, eu tenho todo o meu conjunto formado durante o ano. A data vai estar aqui certinha, para o examinador, para o fornecedor não ter dúvida da data que tem que chegar, e etc, etc, etc. Tudo bem? São 5 pedidos por ano, com intervalo de 72 dias, com um pedido de 40 peças. 40 vezes 5 vai dar 200 peças anuais. Então, eu não precisei comprar as 200 de uma vez, tá vendo? Se eu tivesse comprado 200 de uma vez, eu teria que vender durante todo o ano essas quantidades. Agora, imagina fosse, por exemplo, uma pera, que é altamente perecível. Será que ela duraria o ano inteiro da compra? Não, né, pessoal? Por isso que eu tenho que comprar por lotes e eu tenho certeza que você compra aí na sua casa. Para ficar mais claro ainda, nós temos os gráficos. Os gráficos vão ilustrar todo esse cálculo que a gente acabou de fazer. Por exemplo, o primeiro cálculo é o custo de pedido. Olha só como é interessante isso aqui, ó. No eixo Y, o custo do produto. E no eixo X, a quantidade de itens, tá? E aqui nós temos o custo de pedido. Olha só. O mínimo que eu tenho que pedir é de uma peça, tá? E o máximo que eu posso pedir são 200 peças no nosso exemplo hipotético, tá? Agora, olha só que interessante. Se eu pedir uma peça, meu custo de armazenar, meu custo, né, de ter o item, ele vai ser máximo. Por que ele vai ser máximo? Porque eu tenho que pedir, ó, uma peça por vez, ó. Vou ter que pedir uma peça por vez. Então, no final das contas, esse cálculo inteiro aqui vai ser muito alto. Ah, não. Eu quero agora fazer o pedido de 200 peças, né, uma vez só. Beleza. O seu custo de pedido vai ser o mais baixo possível. Tá vendo? Ó? Então, vai ser o custo mínimo. Então, para a sua prova, para o custo de pedido, qual é o melhor? Pedir pouco ou pedir muitos itens? É pedir muitos itens, porque para pedir você vai ter um custo menor. Só que o problema é que eu vou ter um outro custo, ó, que é o custo de armazenar esses itens depois que você comprou. Aí está o problema. O custo de armazenagem, ele vai ser linear, tá vendo? Ele só sobe. Então, por exemplo, se eu tinha uma peça, meu custo de armazenar vai ser mínimo. Ótimo, tá? Agora, se eu pedir as 200 peças no exemplo anterior, meu custo de armazenagem vai ser máximo, ó. Não vai ser legal. Tá, ó. Olha lá anteriormente, ó. O custo de pedido, ele vai ser baixo quando eu pedir muitas peças. Já no custo de armazenagem,
ele vai ser muito quando eu pedir muitas peças. Então não é interessante, né? Eu vou fazer uma correlação. Então uma correlação que se dá é no leque, onde eu vou ter o custo no eixo Y, os itens no eixo X. Então eu vou ter um custo de armazenagem e um custo, um custo de pedido e um custo de armazenagem. O custo de pedido está no vermelho e o custo de armazenagem está no azul. Então, ó, se eu pedir uma peça, meu custo de armazenagem vai ser baixo, ótimo. Só que o custo de pedido, ó, vai ser muito alto, pessoal. Então, pedir uma peça não está no planejamento. Vamos pedir 200 peças de uma vez só? Vamos. 200 peças. Meu custo de pedido, ó, vai ser baixinho, baixinho, baixinho. Agora, o meu custo de armazenagem, ó, vai ser muito alto, pessoal. Então, está fora de cogitação. Então, professor Paulo, qual a melhor quantidade a pedir? É justamente onde as duas linhas se cruzam, tá vendo? Ó? Essa vai ser a melhor quantidade a pedir, 40 unidades. 40 unidades é meu leque. Por quê? Ele vai me dar o menor custo, essa linha preta significa o menor custo total, que é o custo de pedido mais o custo de armazenagem. Veja que o custo está menor aonde? Ó, em que local? Justamente na interseção das duas linhas. Ó. Por quê? Se eu pedir, por exemplo, 20 peças, meu custo de armazenagem ainda vai ser baixo, mas meu custo de pedido vai ser alto. Então, meu custo de armazenagem, meu custo total vai ser alto. E se eu pedir, por exemplo, 100 peças, meu custo de pedido vai ser baixo. Mas meu custo de armazenagem vai ser muito alto, pessoal. Então, meu custo total vai ser alto de todo jeito, tá vendo? Ó? Do que meu custo aqui, ó. Então, esse é o melhor custo para se pedir itens. É o chamado custo econômico. Não é interessante você pedir poucos itens, porque você vai gastar muito no pedido. Não é interessante você pedir muitos itens, porque você vai gastar muito na armazenagem. Então, o melhor custo a pedir é na quantidade de 40. Dica para a prova. O leque vai ser igual ao custo de armazenagem e custo de pedido quando forem iguais. Ou seja, custo de armazenagem, se for R$40, o custo de pedido também vai ser de R$40. Tudo bem? Essa é a dica para a sua prova, hein? Vamos então ao nosso treinamento? Lote econômico de compra consiste em carga constituída de embalagens de transporte arranjadas ou acondicionadas de modo a facilitar seu manuseio, transporte, armazenagem por meios mecânicos como unidade. Isso tem a ver, pessoal? Nada a ver, ó. Lote econômico de compra consiste em quantidade fixa de itens para você economizar tanto na armazenagem quanto armazenar no custo de pedido. Isso aqui, como unidade, a gente chama de carga unitizada, tá? Se cai na sua prova esse tipo de conceito aí. Lote econômico é a quantidade, é a quantia variável de compras que minimiza os custos totais de um item em estoque. Lembrando que os custos totais é o somatório dos custos de armazenar mais os custos de pedir, é o custo de compra, tá? A resposta está falsa, pessoal, porque não é uma quantidade variável, não varia, a quantidade é fixa, tá? Para ser custo leque, você tem que ter uma quantidade fixa de itens, tá? Um técnico de suprimentos calculou o custo de reposição de estoque totais para um determinado item e montou a tabela a seguir. Então tem aqui, ó, quantidade a pedir e o custo total. Aqui é o custo de reposição, que é o famoso custo de pedido, e aqui o custo de estoque, que é o custo de armazenagem, tá? Então você percebe que aqui vai aumentando e o custo de reposição tende a diminuir. Então ele é inversamente proporcional. Já o custo de estoque, ó, ele acompanha, então ele é diretamente proporcional. Então o custo de reposição é um custo inversamente proporcional à quantidade. E o custo de estoque, ele é diretamente proporcional à quantidade de pedido. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. Ele deu uma quantidade de itens que vai de 50 a 1.000. Como é que funciona aqui? Ó? De acordo com a tabela, conclui-se que o lote econômico de compra é de quantos itens? Os 50, que é o mínimo, até o 1.000, que é o máximo? Vamos lá. Ó.
o custo, o nosso leque, vai ser igual a 400 peças. Por que o leque é igual a 400? Porque do custo total, se você pedir menos que 400, o custo aumenta. Se você pedir mais que 400, o custo aumenta. O custo aumenta de quem? Dos 400 aqui, ó. Por que 400? Porque o custo de reposição ele é igual ao custo de estoque. Essa é a dica, ó. Quando o custo de estoque for igual ao custo de reposição, o custo de estoque for igual ao custo de reposição, ele vai me dar o custo total menor possível. Se você pedir menos que 400 peças, você vai gastar mais. Se você pedir mais que 400 peças, também você vai gastar mais. Gastar mais de quem? Do que os 400 reais. Então a resposta certa é pedir 400 peças, vai te dar o melhor custo dentro do processo de lote econômico de compra. Tudo bem? Então esta foi nossa aula de lote econômico de compra, que é a quantidade ideal de itens a pedir de acordo com o custo de armazenagem e o custo de pedido. A correlação desses dois custos me dá o custo total. E o custo total vai ser menor se você pedir um lote econômico de compra. Espero sim ter ajudado vocês. Sou o professor Paulo Lacerda, esse é o Estúdio Aulas. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.